Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Me reveste, Senhor Jesus. Teu sangue, Senhor. Juliane Gomes, de paz e bênção. Valéria Vilar, de paz e bênção. Paz. Deus é bom. Viu, Maria, Deus abençoe. Aleluia. Deus é bom. João Guimarães, Deus abençoe. Deus Santos. Evânia Santos. Márcio, abençoe. Sidney Maria, Deus abençoe. YR 745, Rádio Nova FM, Caruaru, César Nalva. Maria Lourdes. Olá pessoal, sou a missionária Michele do programa Jesus na Sua Casa, agora em um novo horário, às 14 horas, todos os sábados, aqui na Rádio Nova FM, com oração, palavra, poder de Deus. Você não pode perder. Vem com a gente, programa Jesus na Sua Casa, às 14 horas, todos os sábados, aqui na Rádio Nova FM 104.1. Tá na nova, tá na benção. Atitude Jeans, conforto e a versatilidade que você precisa. Venha para nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. São peças irresistíveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas na Fábrica da Moda e no Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Lojão dos Bones. Trabalhamos com moda bebê e infantil. Vestimos do recém-nascido até 10 anos. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Rua São Sebastião 319, Loja 12, bairro Nossa Senhora das Dores. Instagram, @Lojão dos Bones. WhatsApp, 81-3721-1375. Lojão dos Bones. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, Shalom Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. E essa quinta-feira, é a quinta-feira que Deus fez para que possamos nos alegrar nela. Amados, possamos ter fé, confiança, crendo que em Deus tudo tem uma solução. E vamos orar nesse momento, confessar aquilo que em Cristo Jesus nós somos, sem Cristo não somos nada, não podemos fazer. E aquilo que a gente tenta fazer não consegue. Só em Cristo Jesus é que nós possamos alcançar a vitória para a glória de Deus. Vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração.
Se você puder, você repita assim comigo. Diga, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Livre. Determinado. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito. E aprovado. E aprovado. Não sou mais um. Não sou mais um. Não sou medíocre. Não sou medíocre. Sou um filho de Deus Sou Altíssimo. filho de Deus Altíssimo. E eu vou ser E eu vou ser tudo aquilo tudo aquilo que fui criado para que ser. fui criado para ser. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu sou, Eu sou. eu tenho Eu tenho. e eu posso E eu posso. tudo aquilo Tudo aquilo que a Bíblia diz. que a Bíblia diz. E eu vou E eu vou. para onde ela diz que eu vou. Para onde ela diz que eu vou. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nesta manhã te apresento os enfermos. Declaramos uma unção de cura, libertação, restauração sobre cada vida. Em nome de Jesus. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, tempestades. Todos nós um dia vamos passar por tempestades. E talvez você esteja passando por uma e não sabe como resolver, como sair dela. Vou trazer agora algumas chaves, alguns versículos que vão trazer para você o norte, uma direção. Isaías 1,19 diz, se quiseres, se me ouvides, se me obedeceres, comerão o melhor dessa terra. Algo que nós precisamos compreender, que a fé precisa ser falada para ser vivida. Se eu tenho uma fé, essa fé precisa ser expressada. Daquilo que eu falo, a minha fé tem uma voz. Existe também a voz da incredulidade, que muitas pessoas falam do passado, da mesmice, não sai do passado, vive querendo viver um futuro, mas nunca saiu do passado. Jesus, quando as pessoas se aproximavam dele, Jesus dizia assim, o que te queres que eu te faça? Primeiro, Jesus queria ouvir o verbo falar, ouvir a pessoa falar, aquilo que estava queimando no seu coração como desejo. E muitas vezes a gente não se expressa para Deus de uma maneira coerente, correta. Nós dizemos somente as necessidades, mas não cremos. Termina a oração e diz, se for da vontade de Deus, que aconteça. Quando você conhece a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você sempre vai andar de acordo com ela. Quando algo começa a fugir, espera aí, tem algo faltando. É a presença de Deus. E nós vamos ver situações que nenhum barco afunda com água ao redor, mas sim com a água dentro do barco. Os problemas vão sempre existir ao nosso redor. O problema, a tempestade sempre vai acontecer. Pessoas vão se levantar, situações vão acontecer. Muitas vezes o inimigo aproveita daquelas situações que damos legalidade e aí começa aquele circo, né? Aquela forma de mal-estar, aquela forma de opressão maligna, aquela forma a falta de alegria, a falta de paz. Só quero dizer uma coisa para você. Eu estou no mundo, mas o mundo não está dentro de mim. Quando nós estamos no mundo, agora, como eu estou falando com você, ao nosso redor, tem pessoas que nos amam, tem pessoas que nos odeiam, tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. E a tempestade sempre vai acontecer. Agora a questão é você não deixar que essa água, que essa tempestade, venha cair dentro do seu barco, da sua vida. Amados,
Milagres não é como as coisas estão, e sim como eu estou. O mundo pode estar em crise. Se eu estou em Cristo, não temerei mal algum. E nessa caminhada cristã, sabemos que nós somos afligidos. A tempestade, a forma de angústia, de tristeza, de perseguição, de aflição, contenda, de tudo que se levanta, doenças, enfermidades, fracassos da vida, é uma forma que o homem ele vai aprendendo. O homem não nasceu já aprendido, como diz a história, né? Sabendo de tudo. E é nisso que você precisa começar a colocar a tua fé em evidência. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se seu coração está azedo, você será azedo. Se seu coração está feliz, você será feliz. Se seu coração está em saúde plena, na alma, no corpo físico, você estará bem constantemente. Você não vai deixar que as emoções de fora entrem dentro do seu coração. E nisto, a palavra do Senhor nos diz assim, no Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protege. Amados, não tem a ver com o que te cerca, mas quem te guarda. É aquilo que está ao nosso derredor, aquilo que está nos cercando, aquilo que todo dia se levanta, como Paulo dizia, né, um mensageiro de Satanás, para poder nos acusar. E sabemos que esses mensageiros de Satanás que se levantaram na vida de Paulo era para falar daquilo que tinha como passado. Paulo assassino, Paulo vingativo, Paulo que perseguia a igreja, Paulo que afligia, Paulo que matava. Então, amados, muitas pessoas vão mostrar para você aquilo que você era, mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós declaramos que essa tempestade, como o Brasil está passando agora, essa forma de coisas que estão se levantando, quero dizer uma coisa para você. Eu creio, estou falando André, pastor André, que Deus tem um plano muito grande no Brasil, onde haverá um grande reavivamento. E para acontecer um grande reavivamento, precisa as coisas começarem a passar pela peneira, daqueles que são e daqueles que são. Muitos serão revelados como capa, como somente falsos, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que cuidar da sua vida, carregar a sua cruz. Você tem uma família, você tem algo para apresentar a Deus e aos homens, como testemunho vivo, santo e agradável a Deus. Tempestades vão acontecer, mas não é aquilo que está acontecendo ao meu redor, é aquilo que está acontecendo dentro de mim. Eu vou resplandecer a glória de Deus. Todo milagre começa de dentro para fora. E a palavra do Senhor nos diz assim, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? A gente falou isso sobre terça-feira. Que coisas? E você vai ter que dizer qual o gigante, qual a muralha, qual o problema, qual a doença. O que está se levantando contra a tua vida? Amados, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nisto, a palavra de Deus, ela nos dá a nossa forma de conhecimento. Em Romanos 8, 35 ao 39, você pode estar perguntando, que coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? A palavra do Senhor nos diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Poderíamos dizer, enfrentamos tempestades todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, aí veja o que a palavra do Senhor nos diz. Somos mais do que vencedores. Que coisas? Tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espadas. Por meio daquele que nos amou. Quem está em Cristo tem uma proteção. É como uma muralha de fogo, como a nuvem de glória. É algo que o Senhor coloca como uma proteção. A sua unção traz uma
uma forma de muralha sobre a vida dele. E a palavra do Senhor nos diz assim: por meio daquele que nos amou, pois estamos convencidos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu estou em Cristo, eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. E aí a gente vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que anda segundo os caminhos do Senhor, caminhos aplanados, pastos verdejantes, águas tranquilas, e à sombra do Onipotente descansaremos. Quer dizer para você que a caminhada com Jesus não isenta o cristão de estar passando por tempestades, por tudo isso que eu falei: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Sabemos que os apóstolos sofreram grandes perseguições, e nós não somos diferentes deles. Cristo sofreu, e Cristo diz: sede meus imitadores. Paulo sofreu. Paulo chegou um momento que ele se tornou preso, e ele disse: olha, eu não sou preso de fulano, de A, de B, de C do sistema, não. Sou prisioneiro de Cristo em cadeias, mas eu não vou calar a minha boca. Tudo que aconteceu com Paulo, perseguição, açoite, prisões, ele sofreu ataques, naufrágios, tantas coisas. Ele foi apedrejado, foi tido como morto. E a palavra do Senhor nos diz uma coisa bem interessante, amados. Ele disse que aqui dali promoveu o evangelho. Andar na contramão do mundo, andar na vontade de Deus, não é andando agradando a este mundo. A palavra do Senhor nos diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você tem que ter uma decisão: ou você é do mundo, ou você é de Deus. Em cima do muro, quando você tenta agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Escolha agradar a Deus. Eu escolho Deus. Eu vi um testemunho de Thales Roberto, ele recentemente, ele falando que quando ele escreveu essa música, Eu Escolho Deus, ele conta que o pecado, ele estava hospedado em um hotel, e uma mulher muito bonita adentrou naquele saguão e disse que ia entrar no quarto dele. E ali ela batendo no quarto. E aquele homem, ele começou a tomar uma decisão: 5 minutos de prazer ou uma eternidade de prazer. E aí vem a consequência. Pessoas que querem viver prazeres momentâneos perdem a eternidade. E ele pegou o violão, e aquela mulher insistindo, batendo na porta, tocando na campainha, chamando o nome dele. Ele pega o violão e diz: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E é isso que tem que queimar em nosso coração. Tempestades vão acontecer, tentações vão acontecer. Quem você escolhe? Você escolhe Deus? Ou você escolhe os amigos do mundo? Ou você escolhe a forma de ser amado por todos? Quando você é amado por todos, você está sendo odiado por alguém. É bíblico, a palavra do Senhor diz: quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ah, eu não quero viver essa tempestade. Enquanto eu estava no mundo, eu vivia muito bem. Mas acontece que tempestades fazem marinheiros fortes. A palavra do Senhor nos diz, nos declara e nos dá uma forma de visão, Cristo, ele trabalhou com pregos, madeira. O trabalho dele foi aquilo que ele foi crucificado. Já parou para pensar? O trabalho de Cristo: pregos, madeira, martelos, e ele foi crucificado no madeiro. Mas a cruz não foi o final daquela história. Ele ressuscitou. Quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, nós podemos ver que os heróis da fé, todos eles passaram por uma tempestade. Todos eles passaram por um perrengue na vida. E talvez você está ouvindo essa mensagem por alguém que está com o rádio ligado na sua casa, seu vizinho, e você diz: mas eu sirvo a Deus e nada está dando certo na minha vida. Calma. Se Deus estiver te dando livramento, se Deus estiver te dando a oportunidade de você levantar os seus olhos
para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Amados, Abraão saiu da sua parentela, do conforto e tudo, e foi para uma terra que Deus disse que ainda ia mostrar. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas ele se tornou um governador. Noé creu em Deus, construiu uma arca e salvou a sua casa. Tem coisas, amados, que nós vemos os heróis da fé como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Todos deram bom testemunho por sua fé, porque passaram por grandes tempestades, mas não voltaram atrás. Hoje nós vemos pessoas que, primeira coisa que acontece errada, não vou ser mais crente. Primeiro olhar indiferente, não congrego mais. Primeira repreensão, abandona. Ou entra na feitiçaria, na rebeldia. Amados, para vencer tempestades, pare de dar ouvido. Quem não construiu nada, não der ouvidos a conselhos de pessoas que nunca viveram um casamento, um negócio e muito menos o ministério. Já parou para pensar que você já tem parado somente para ouvir pessoas que não construíram nada e diz, se fosse eu fazia assim, mas não tem nada, nunca edificou nada, não tem família, não tem estrutura, não tem lastro. E as pessoas, sabe o que está acontecendo, igreja? Um aviso de Jesus e o povo não está atentando. A palavra de Deus nunca nos diz para a gente poder orar para cessar os terremotos, para poder cessar as guerras, para poder acabar com as coisas que estão acontecendo de ruim. Não. A advertência bíblica é cuidado com os falsos profetas. E nisso muitos estão caindo em tempestades na vida, porque estão ouvindo homens e mulheres que não têm estrutura, que não tomam conta nem da vida deles, e muito menos do seu lar, e nem do seu comércio, e querem colocar pitaco em coisas que nunca colocaram a mão para produzir nada, e as pessoas entram em tempestade. De que se queixa o homem? Das suas escolhas. Quem você tem escolhido para andar, para caminhar. E nisso, a palavra de Deus nos mostra que na nossa caminhada vamos ter tempestade. Agora, pare para pensar. Uma tempestade com Cristo, mesmo no barco, mas não vai afundar o navio. E sem Cristo, como é que fica a tua vida? E sem proteção divina? O que eu trago para você, nessa manhã de quinta-feira, desse dia 21/8/2025, que fique registrado, Tiago, capítulo 1, verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amados, se queremos viver milagres, nós temos que crer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus nunca deixou nada inacabado. Tudo dele é perfeito. Não amaldiçoe aquilo que Deus disse que era bom. Não amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. E trazendo para nós, nessa manhã de quinta-feira, de reflexão, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, na minha vida, na tua vida, vai completá-la até o dia que Cristo voltar. Não retroceda. Deus não se agrada daquele que pega a mão no arado e olha para trás. Seja constante. E aí eu venho trazer aqui para você uma ilustração. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Um exemplo bíblico e que é relacionado com uma verdade. Deuteronômio 32:11 diz assim, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-lo, levando sobre eles. Amados, é assim que Deus cuida de mim e cuida de você. Tem momentos que o ninho fica insuportável. Aquilo que era confortável, aquilo que era macio, aquilo que era com proteção, Deus faz como a águia.
A águia pega seus filhotinhos, coloca na beira do ninho, tira toda a plumagem. Aquele ninho é formado por espinhos. E aquele filhote de águia que antes tinha conforto, era quentinho, estava fofinho. A mãe águia tira tudo, coloca o filhotezinho na beira do ninho e diz assim mais, voe. O filhotinho diz, eu vou nada. Ele pega, estende a asa e pá, o filhote sai gritando. Eu estou conjecturando, viu? Socorro, vou morrer. E a mãe águia diz, bate as asas, meu filho. Enquanto você não bater as asas, a águia, como Deus, vai rapidamente, pega de volta e coloca no ninho. A mão de Deus não está recolhida. A águia, ela pula numa velocidade tão grande que pega aquele filhotinho, coloca de volta no ninho e depois faz a mesma sequência até ele voar. Talvez você esteja sendo assim. Deus está te colocando em lugares para você pular, para voar, e você diz, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não tenho condições, porque antigamente era fácil. Amados, a Bíblia diz que nunca diga, nem pensamento, que os dias passados foram melhores. Se estamos vivendo hoje, é um presente de Deus. Oportunidades novas acontecerão na minha vida e na sua vida. Se eu crer, se eu não olhar para a tempestade, mas se olhar para aquele que é o autor e consumador da minha vida. Deus não está criando filhos mimados, e sim filhos para se moverem na fé. Fé não vê com os olhos naturais. Fé vê com os olhos espirituais. Quer viver milagres? Creia em milagres. Fale milagres. Ande milagres. Toda oração só tem validez se eu crer que eu estou com aquilo que eu já orei. Trago essa revelação para você. Orações que não são realizadas, concretizadas, é porque você não está acreditando nem naquilo que você está orando. Creia, ore, fale que essa tempestade, aquilo que aconteceu com Jesus, deitado na polpa do barco, os discípulos gritando, vamos morrer, acorda o mestre. Mestre, não te dá que morramos? O mestre se levanta. No original, no grego, declara que Jesus, ele olhando a tempestade e o vento forte, ele disse, vento, psss, mar, se acalme. E houve bonança. E ele diz, homens de pequena fé, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Hoje, sou eu e você que declaramos para a tempestade, psss, se acalme. Somos nós que declaramos, mar, se aquete. Porque aquilo que Deus deu a Cristo, Cristo entregou à igreja, para que possamos declarar a vontade dele. E eu declaro para você, Deus já te deu uma visão, Deus já te deu a palavra. Se agarre a primeira palavra nesta manhã que foi ministrada e comece a exercer. Mar se aquete, tempestade se acalme, eu viverei a bonança para a glória de Deus. Encerrarei com esse versículo, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixe de agir? Acaso prometa e deixe de cumprir? Se aproxime dele, crendo que ele existe, e ele será um grande galardoador na tua vida, para a glória de Deus. Tempestades, se aquete na vida daquele que crê em nome de Jesus. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de quinta-feira, em nome de Jesus? Amém. Quem interagiu foi Valéria, Zéza, Cineide, Maria de Fátima, Aparecida, Ilza, Janaína Rafaela, Adeilza, Ana Paula, Neuza, Ivonalda, Joelma, Márcio e Bia, Vilma, Silene, Maria Fabiana, Gabriele, Girlene, Severina Lira, Neuza, Cícera, Lourdes, Maria de Lourdes, Graça, Ivanilton, Nalva, Djanira, Robenice, Wellington, Lúcia, Genivalda, Janaína Santos, Robevânia, VM Lavanderia, Adilza,
Holanda, Ótica Premium, Arielle, Nilda, Joel, Geisa, Irmã Cleonice, Joséilda, Carla Gomes, Newton, Uga, Léo Informática, Salomão e Amanda. Amados, se você não foi citado aqui, talvez você possa ter entrado no momento que não deu para ver, mas sinta abraçado, que Deus possa te abençoar nessa quinta-feira, que toda tempestade se levantou contra a tua vida seja cessada, que venham ventos de calmaria em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Creia em milagres. Quero fazer um convite. Domingo 9h30 da manhã, encontro de adoradores. Venha ver o sobrenatural de Deus. E à noite, vespertino às 18 horas, celebrando a vida. E se você que está me ouvindo deseja ser batizado, tem algo queimando no seu coração, nosso batismo é dia 20 de setembro. Antes, eu vou declarar uma data para a gente poder fazer um discipulado para os discipulados, para os novos convertidos que querem se batizar. Que Deus possa te abençoar. Um dia de paz, um dia de bênção. Receba a bênção de Deus e creia em milagres. Tá bom? Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida, em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou milagre. E você? Dia de paz.